Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Projeto S Verde Código da Estrada. Formador e instrutor de condução Carlos Martins. Com o tema Velocidade. Já sabes, estamos no YouTube, estamos na nossa página do Facebook. Ambos com o nome Projeto S Verde Código da Estrada. Podes dar um like e subscrever. Ao entrar no nosso canal do YouTube, não se esqueça de subscrever para poder apoiar essa iniciativa e ajudar na produção de mais aulas. Vamos começar com a nossa aula, então, propriamente dito, o que é a velocidade? A velocidade significa que, ao percorrer uma determinada distância, gastou-se para tal um certo tempo. Então, é o tempo gasto para percorrer uma certa distância. Ou é a distância percorrida por uma certa unidade de tempo. A velocidade pode ser considerada instantânea. Instantânea quer dizer momentânea. Do exato momento em que nós formos verificar a quantos anda um veículo. É indicada pelo velocímetro, este que nós vemos aqui na figura. Aqui o ponteiro indica que este veículo circula a 110 km por hora. Então, neste exato momento, a velocidade registrada, a velocidade momentânea ou instantânea registrada é de 110 km por hora. Para calcular, por exemplo, a distância percorrida em 1 segundo, isso ajuda-nos muito a compreender a velocidade, multiplica-se por 3 o número da casa das dezenas da velocidade aplicada no veículo. Portanto, se olharmos para o velocímetro e vermos que o veículo circula, por exemplo, a 40 km por hora, nós queremos saber em 1 segundo, a essa 40 km por hora, a 1 segundo, quantos metros desloca. Nós multiplicamos 3 por o valor da dezena. 40 é 4 dezenas. Então, 3 vezes 4 dá 12 metros. A 40 km por hora, um veículo desloca 12 metros. Então, já sei que a 20 km por hora, o veículo desloca 6 metros por segundo. A 10 km por hora, desloca 3 metros por segundo. A 80 km por hora, desloca 24 metros por segundo. Um outro exemplo, para deslocar da Praça do Tarrafal para Chombom, há uma velocidade constante. Eu quero saber essa velocidade constante, quanto é que é, sabendo que daqui para Tarrafal, da Praça Central de Tarrafal para Chombom, eu tenho 2 km a percorrer e faço esses 2 km em 5 minutos. Então, é só dividir 24 km por 5 minutos. É claro que aqui tenho que reduzir esses minutos a hora. E eu sei que a velocidade utilizada é 24 km por hora. Portanto, se eu circular a uma velocidade constante de 24 km por hora, deslocar 2 km, eu gasto 5 minutos para fazer esse trajeto. A velocidade média é a razão do tacógrafo. O tacógrafo que dá conta dessa velocidade média. É o tacógrafo que indica. Dentro do tacógrafo temos um disco que vai registrando as diferentes velocidades que o veículo aplica em diferentes troços de via. No final, portanto, no final de um determinado percurso, podemos parar o veículo e fazer o controle. Então, podemos fazer o cálculo das velocidades médias, da velocidade média a partir das velocidades aplicadas. O tacógrafo indica. Existem técnicos que conseguem fazer essa leitura e determinar qual é a velocidade média do veículo, que nunca deve estar dissonante com os limites de velocidade a aplicar. Os limites máximos de velocidade. Um outro exemplo que
serviria muito bem para entender a velocidade média. Para deslocar da cidade de Tarrafal para a cidade da Praia, percorremos cerca de 74 km. Se gastarmos 2 horas no percurso, significa que entre as diferentes velocidades aplicadas nos diferentes troços de via, podemos calcular a média da seguinte forma. Portanto, para fazer esse deslocamento, nós circulamos por estradas retas, por curvas, por subidas, descidas, lombas, por pavimentos em mau estado, em bom estado, e as velocidades a serem aplicadas são inúmeras. No final, podemos fazer uma média dessas diferentes velocidades que aplicamos. É só dividir a quilometragem, o quilômetro, distância percorrida por o tempo gasto, 2 horas, e encontramos aqui a média da velocidade, que é 35 km por hora, se gastarmos 2 horas para chegar à cidade da Praia. A velocidade é considerada excessiva quando, por 2 razões, ou o condutor excedeu, aplicou uma velocidade ao veículo num local que está para além dos limites permitidos, por sinalização ou por regra. Portanto, se exceder os limites estabelecidos por regra ou por sinal, está em excesso de velocidade. Ou então, não conseguiu parar o veículo no espaço livre e visível à sua frente. Isto nos remete para uma outra regra que diz que o condutor deve regular a velocidade do seu veículo tendo em conta diversos fatores. Se não conseguir parar o veículo no espaço livre e visível à sua frente sem causar nenhum embaraço ou nenhum perigo, significa que não regulou adequadamente a sua velocidade, portanto, estava em excesso de velocidade. O excesso de velocidade pode tornar-se contraordenação grave ou muito grave. Excesso de velocidade é sempre uma contraordenação, mas pode ser leve, pode ser grave ou muito grave. Quando é que vira grave? Quando é que vira muito grave? Se conduzirmos um automóvel ligeiro ou um motociclo dentro das localidades, se o excesso de velocidade for superior a 20 km, mais do que 20 km acima do limite estabelecido, a contraordenação é grave. Mas se o excesso de velocidade for mais do que 40 km acima do limite estabelecido, a nossa contraordenação é muito grave. Se conduzirmos ligeiros, automóveis ligeiros ou motociclos, e estivermos dentro das localidades. Mas ainda dentro das localidades, se o nosso veículo for um automóvel pisado, qualquer automóvel pisado, basta excedermos 10 km acima dos limites estabelecidos, é contraordenação grave. Mas se chegarmos a uma velocidade superior a 20 km, mais do que 20 km acima dos limites estabelecidos, já a contraordenação é muito grave. Fora das localidades, ao conduzir um automóvel ligeiro ou um motociclo, se o excesso de velocidade for mais do que 30 km acima dos limites estabelecidos, a contraordenação é grave. Mas se for mais do que 60 km acima dos limites estabelecidos, a contraordenação é muito grave. Se conduzirmos um automóvel pisado, qualquer que seja, qualquer automóvel pisado, se conduzirmos a mais do que 20 km acima do limite estabelecido, a nossa contraordenação é grave. Mas se conduzirmos a mais do que 40 km acima do limite estabelecido, já a nossa contraordenação é muito grave. Temos também limites de velocidade para o condutor. É o caso, por exemplo, do condutor novato, que ainda não tem 1 ano a conduzir automóvel para a categoria para o qual foi encartado. Normalmente, esse condutor não pode circular a uma velocidade superior a 60 km por hora. Imagina esse condutor circular mais do que 20 km acima desse limite que lhe foi imposto a ele. Já essa contraordenação é grave. Mas se circular
a mais do que 40 quilômetros acima do limite que lhe foi estabelecido, já essa contraordenação é muito grave. E essa regra não pode pôr em causa, não pode prejudicar as outras regras. Por exemplo, o condutor, se circular fora das localidades a uma velocidade superior, mais do que 40 acima do limite que lhe foi estabelecido a ele, condutor, isso é muito grave. Mas se esse condutor estiver a conduzir um automóvel pisado dentro das localidades, não é necessário que o excesso de velocidade chegue a 40. Basta que circule 20 km acima do limite estabelecido e já é muito grave. Portanto, esta regra não pode pôr em causa as outras regras. A velocidade, nós ouvimos falar de velocidade moderada e velocidade lenta. Veículo em marcha lenta. Vamos lá. Quando falamos de velocidade moderada, estamos a falar de uma velocidade em que o condutor não excede os limites estabelecidos, nem circula a uma velocidade tão lenta que causa embaraços injustificados. No entanto, aplica ao seu veículo uma velocidade que lhe permite fazer todas as manobras de que necessita, principalmente lhe possibilita parar no espaço livre e visível à sua frente, sem nenhum percalço, sem nenhum perigo, nenhum embaraço para os outros utentes da via pública. Ali sim, ali o condutor está a circular numa velocidade moderada, que respeita as situações, principalmente os condutores mais vulneráveis, as zonas de utilização partilhada e as situações de perigo, curva de visibilidade reduzida, sinais de perigo. Isso sim, o condutor circula a uma velocidade moderada. Mas considera-se que a velocidade é lenta quando a lentidão da condução causa embaraços injustificados aos restantes utentes da via pública. Imagina, por exemplo, um automóvel e ficar-lhe atrás à espera. O condutor não desloca quase nada. À espera. E não há necessidade, tem espaço à sua frente que pode circular a mais velocidade e sem ultrapassar os limites. E não o faz. Isto não é permitido, por exemplo, dentro das localidades. A velocidade deve ser regulada. O condutor deve regular a sua velocidade em respeito de vários fatores. Característica dos veículos. Se conduz um ligeiro com reboque ou um pisado com reboque, já não é a mesma coisa. Se conduz um misto ou um ligeiro ou um pisado, seja de mercadoria ou de passageiro, não é a mesma coisa. Se conduzir motociclo ou automóvel, a velocidade a aplicar não é a mesma coisa. Devem ser regulados de forma diferente. Se circular um motociclo de 4 rodas, ou um triciclo, ou um motociclo com carro lateral, não é a mesma coisa que conduzir um motociclo simples. A velocidade, mesmo os limites estabelecidos, não é a mesma. Porque as características dos veículos exigem conduções diferentes. As condições da via, por exemplo, circular no asfalto ou fora das localidades, não é a mesma coisa que circular em estradas calcetadas, em que o pneu do veículo tem menos aderência, o veículo tem mais trepidação, tem mais desequilíbrios. Ou então, circular dentro das localidades não é a mesma coisa que circular fora das localidades. Se uma via estiver dentro das localidades, não é a mesma coisa, a condição não é a mesma que fora das localidades. As vias, por exemplo, temos aqui uma via que aparenta ser de terra batida e com curvas e contracurvas. Não é a mesma coisa que esta via aqui que é asfaltada e em linha reta. E muito menos esta aqui que está em mau estado, com buracos, molhado. O condutor tem que esquivar buracos para poder andar. A intensidade do tráfego e do trânsito também obriga a ter diferentes atitudes em relação à velocidade.
Aqui o condutor está muito mais livre para aplicar mais velocidade do que nesta via com este trânsito intenso. A carga transportada não é a mesma coisa. Transportar essas toneladas neste atrelado não é a mesma coisa que transportar essas cargas levezinhas num automóvel ligeiro. Não é a mesma coisa transportar cargas sólidas ou cargas líquidas. As líquidas causam muito mais instabilidade ao veículo, exigem muito mais cuidado e exigem que a velocidade seja mais moderada. Quando transgredimos, então, normalmente as pessoas que transgridem num aspecto transgridem em outros, mas chama-se aqui a atenção que transportar animais vivos, às vezes transporta-se pessoas em caixas de carga sem nenhuma segurança. Aqui, esta carga, da forma como está disposta, fez deslocar o centro de gravidade do veículo para mais acima, então o veículo está com menos estabilidade. Isso é uma transgressão. Então, muito cuidado à velocidade a aplicar. É melhor não transgredir, mas se transgredir, tome os cuidados. As condições meteorológicas e ambientais, chuva intensa ou nevoeiro, diminuem a aderência do pneu ao piso, exige maior distância de segurança e menor velocidade, porque o veículo precisa de mais distância para poder parar. Então, há que evitar perigos. Neves, gelo, nevoeiro, são situações também que diminuem a aderência do pneu ao piso e diminuem a visibilidade do condutor. A velocidade deve ser regulada tendo em conta a segurança das pessoas, dos veículos e dos animais e das coisas, das cargas a serem transportadas. Vemos aqui um transporte seguro de passageiros, aqui um disparate. Isso é um disparate. Se eu fosse condutor aqui, nem arrancaria o veículo. Temos aqui uma outra situação, estamos aqui de vista, podemos dizer que é um autocarro da classe 2, tem espaços de transporte de passageiros ao pé, sem muita mobilidade, principalmente para pessoas deficientes, não há muita mobilidade, e pessoas sentadas. Temos aqui uma forma de transportar pessoas que é bastante inseguro, ainda mais de pé. Vemos aqui passageiros de pé, sem estarem a segurar em nada. Isto é extremamente perigoso. Transporte de animais também deve ser seguro. Vemos aqui uma situação de transporte bastante inseguro. Aqui também deslocamos o centro de gravidade do veículo mais para cima. O veículo torna-se mais instável. Temos aqui animais de grande porte que podem começar a fazer balançar o veículo. Não tem aqui segurança, podem saltar do veículo e morrer. Temos aqui uma forma segura de transportar animais. Muito segura mesmo. Entraves e perturbações possíveis para o trânsito. Quando há muita lama, pavimento, há muito enlameado, molhado, isso é um entrave. Obras. Aqui vemos a asfaltagem de uma via. Uma via a ser asfaltada, temos aqui máquinas a trabalhar e pessoas. Isto é um entrave. Acidentes. Acidentes, pessoas, aglomeração de pessoas. Isso é um entrave. Isso, de longe, devemos moderar a velocidade e estudar mesmo se há condições de circular nesta via. Se não é o caso de optar por uma outra via. Descidas muito inclinadas. Exigem muito do travão e mesmo o auxílio do motor para garantir que o veículo deixe em segurança com a velocidade muito moderada. Locais de visibilidade reduzida, como cruzamentos e entroncamentos, são situações em que os veículos se interceptam. Há necessidade de abrandar a marcha, muitas vezes parar para poder
deixar o outro passar, a velocidade deve ser o mais moderado possível. Devemos moderar a velocidade ainda em outros locais de visibilidade reduzida, como curvas de visibilidade reduzida, ou qualquer outro local de visibilidade reduzida, como lombas de estrada, pontes. Uma ponte é um local onde o trânsito torna-se especial por causa da situação da ponte. Então é necessário moderar a velocidade ao aproximar de um túnel ou ao transitar dentro do túnel ou ao aproximar de uma passagem de nível ou circular sobre a passagem de nível, devemos circular com velocidade moderada. A velocidade deve ser especialmente moderada perto de hospitais, creches, jardins, igrejas, mercados municipais e outros lugares similares. Ao aproximar dentro de uma localidade, como nós vemos aqui, temos aqui um sinal que indica que o condutor vai entrar numa localidade, já está a chegar numa localidade. Ou quando circulamos dentro das localidades, vemos aqui edifícios ao lado da via pública, portanto estamos dentro de uma localidade, devemos moderar a velocidade. Perante uma aglomeração de pessoas, como vemos aqui sobre os passeios, ou aqui perto deste mercado municipal, devemos também moderar a velocidade. Ao cruzar com um outro veículo, sempre frente a frente, devemos encostar-se mais à direita, moderar a velocidade, principalmente nesta situação que o sinal indica vento lateral forte, com sentido predominante à direita, e o vento aqui, a massa de vento que é deslocada por esse veículo maior, pode ter uma influência na direção, principalmente desse veículo automóvel menor aqui, esse ligeiro. Em vias em mau estado, molhado, enlameado ou com poucas condições de aderência, trazemos aqui as mesmas imagens porque conseguem ilustrar essa parte. São situações que devemos moderar a velocidade em todos os locais de visibilidade reduzida. Em todos os locais de visibilidade reduzida. Ainda, isto aqui não está contemplado no nosso código, no código cabo-verdiano, no código de estrada cabo-verdiano, mas creio que em Portugal já entrou em vigor ou vai entrar em vigor. Temos aqui zonas de coexistência ou ao aproximar de utilizador vulnerável. Utilizador vulnerável, este exemplo aqui desse ciclista, é um utilizador da via pública, mas ele encontra-se numa situação vulnerável porque não consegue imprimir velocidades que acompanhem os outros veículos, não tem proteções. Zonas de coexistência são zonas de utilização tanto pelo veículo como por peões, por pessoas. Nós vamos ver isso mais à frente. Deve estar sempre sinalizado e exige cuidados especiais quando conduzimos um veículo. Nós vamos ver isso lá para o fim da aula. Portanto, são zonas que implicam que a velocidade seja especialmente moderada. Ao avistar um sinal de perigo, qualquer sinal de perigo, temos aqui um temporário, mas é de perigo, é um triângulo. Aqui, queda de pedra, que é bastante perigoso. Portanto, ao avistar qualquer sinal de perigo, as situações existentes nos sinais de perigo estão advertidos nos sinais de perigo, são situações que exigem que a velocidade seja moderada. Devemos recordar desta regra se conduzirmos um automóvel pesado, principalmente se conduzirmos um automóvel pesado e com grandes toneladas de carga. Nas descidas muito inclinadas, automóveis pesados não podem transitar sem utilizar o motor como auxiliar de travão. O que significa que devemos utilizar as velocidades mais baixas da caixa. Se o veículo estiver muito carregado, dependendo da inclinação da via e curvas e contracurvas que podem existir, os condutores devem descer com a velocidade da segunda, principalmente. Tem situações até que exigem
descer com velocidade, com a primeira velocidade. Portanto, estas situações, para resolverem sem nenhum perigo, exige que o condutor tenha grande experiência de condução, principalmente com automóveis pesados, e que seja muito responsável. Para além de utilizar o motor como auxiliar de travão, os veículos pesados são equipados com travões auxiliares, com ralentizadores, travão de montanha, que ajudam e muito nessas descidas. E também são equipados com travões de grande potência, travões de ar comprimido, que o condutor deve abster-se de estar sempre a utilizar. Por isso é que a velocidade deve ser muito baixa para que o motor possa aguentar o peso do automóvel pesado, sem que o condutor esteja a toda hora a utilizar o travão. Isso faria essa utilização sucessiva do travão poderia levar a sobreaquecimento dos cálcios ou da pastilha, o que faria com que em determinado momento, necessitando do travão, esse possa não funcionar. E aí o catástrofe seria certo. Portanto, são situações que exigem grande responsabilidade. Os animais devem seguir a passos nas pontes, nos túneis e nas passagens de nível. Animais devem ser sempre acompanhados de condutor, o pastor, e devem ser orientados por estes. Não é permitido a redução súbita do andamento dos veículos, sem certificação prévia de que não resulta em perigo para os outros utentes da via pública, principalmente o condutor que vem atrás. A não ser perante perigo iminente. Em caso de obstáculo imprevisto, condições meteorológicas ou ambientais especiais, deve-se utilizar luzes de mudança de direção em simultâneo para avisar do perigo. Tanto para avisar do perigo como para avisar se tiver que fazer uma travagem brusca, por exemplo. Imagina num troço de via e de repente aparece uma criança à frente do veículo. Exige uma travagem brusca, uma travagem súbita, e o condutor deve sinalizar quando puder e com luz de mudança de direção em simultâneo. Pisca-pisca ou pisca-4. Os condutores não devem transitar dentro das localidades em uma marcha tão lenta que causa embaraços injustificados aos outros utentes da via pública. Embora existem veículos que, por sua característica, devem circular numa marcha lenta, mas estes devem estar sinalizados como tal. Portanto, não existe um limite mínimo de velocidade. É como se esta regra ditasse qual é o limite mínimo de velocidade. É não circular a uma marcha tão lenta que causa embaraço. Embaraços que não são justificáveis. Nas autoestradas, os condutores não podem circular a uma velocidade instantânea inferior a 40 km por hora. Esta regra também é válida para as vias reservadas, que são vias por regras idênticas, tanto na sua configuração física como nas regras estabelecidas. São idênticas às autoestradas. Quanto aos limites gerais de velocidade, podem ser alterados. Portaria do membro do governo responsável pelo setor dos transportes rodoviários em determinadas localidades ou vias para vigorarem em períodos que a intensidade e características do trânsito o exigem como medida de segurança. Eu trouxe esse exemplo aqui, por exemplo. Nós podemos, dentro das localidades, embora o limite máximo seja 50 km por hora,
Mas nós podemos alterar esse limite máximo para 30. E podemos, com este painel aqui por baixo, é o que nós vemos aqui, com este painel aqui por baixo, indicar o período em que esta limitação deve vigorar. Portanto, das 8 da manhã às 20, os condutores não devem circular a uma velocidade superior a 30 porque o trânsito é muito intenso. Depois das 8, pode ir até 50. Também os municípios podem propor à DGTR, Direção-Geral de Transportes Rodoviários, alteração de limites máximos de velocidade ou estabelecer limites mínimos. Também a própria DGTR, por sua iniciativa, pode fazer isso nas vias cujas condições o aconselham. E quando isto for, estas situações, estas mudanças, devem ser sinalizadas, essas alterações devem ser sinalizadas, é como nós vemos aqui nas figuras. Vamos voltar outra vez ao tacógrafo e a velocidade controlada pelo tacógrafo. Ela deve ser considerada no local onde for efetuado o controle. O mesmo será em relação à contraordenação quando praticada. Se ao fazer o controle verificar-se que o condutor em determinados troços de via circulou a uma velocidade superior ao limite, isso é uma infração. Portanto, e essa infração é considerada não no local onde foi praticada, mas ali no local onde foi feito o controle do tacógrafo. Quando a média das velocidades for incompatível com os limites estabelecidos, é porque houve violação desses limites. E é considerada contraordenação exatamente onde terminou o percurso controlado, ali onde estiver a ser controlado. Vamos aos limites máximos de velocidade estabelecidos para os veículos nos diferentes tipos de vias públicas. Nós estamos a falar do quadro de velocidade, que nós vamos passar a analisar e a interpretar daqui para frente. Vamos analisar o quadro, então, dos limites de velocidade. Embora o limite máximo de velocidade dentro das localidades, de um modo geral, para a maioria dos veículos ser 50 km por hora, este limite máximo é inferior a 50 para alguns veículos, que nós vamos passar a ver. Temos trator agrícola, que dentro das localidades circula a uma velocidade máxima de 30. Nunca acima de 30. Também são veículos que normalmente não circulam em outras vias que não sejam os dentro das localidades e as restantes vias fora das localidades. Então o trator agrícola circula a 30 dentro das localidades e no máximo até 40 fora das localidades. As máquinas industriais circulam a 30 dentro das localidades no máximo e a 40 nas restantes vias fora das localidades no máximo. Os ciclomotores e os motociclos e os quadriciclos, estes circulam no máximo a 40 km dentro das localidades e no máximo a 45 km fora das localidades. Portanto, podemos ver que são veículos cuja velocidade não chegam a 50 dentro das localidades. Os motociclos de cilindrada não superior a 50 cm3. Dentro das localidades a velocidade máxima é 40, fora das localidades a velocidade máxima é 60 km por hora. Portanto, esses veículos são veículos que não circulam nem em autoestradas, nem em vias reservadas. Circulam dentro das localidades e nas restantes vias fora das localidades que não são nem autoestrada, nem via reservada. Temos um único automóvel, um único tipo de classe e tipo de automóvel
que circula em todas as vias, mas, no entanto, dentro das localidades, a sua velocidade é no máximo 40. 40 dentro das localidades, 70 nas restantes vias, 70 nas vias reservadas e, no máximo, 80 km por hora nas autoestradas. Fazendo uma síntese, todos esses veículos, com exceção dos automóveis pesados de mercadorias com reboque, não circulam nas autoestradas e nas vias reservadas. Todos, sem exceção, o limite máximo de velocidade dentro das localidades é inferior a 50. Vamos conferir no quadro. Temos aqui os da categoria A1, o da categoria C mais e lá embaixo máquinas e tratores agrícolas. Nós temos aqui, cá embaixo, comboios turísticos e máquinas florestais. Não estão contemplados na legislação cabo-verdiana. Não estão aqui contemplados. No entanto, encontrei na legislação portuguesa que esses dois veículos circulam a velocidade no máximo 20 dentro das localidades e 20 fora das localidades. Só para esclarecer aqui. Interpretando os limites de velocidade, se reparares no quadro de velocidade, podes reportar que para todos os restantes veículos o limite máximo de velocidade dentro das localidades é 50 km por hora. Todos os restantes. Se nós tirarmos de fora os que vão até 40, temos aqui neste caso o ciclomotor e motociclo de cilindrada não superior a 50. Fora das localidades, os ciclomotores circulam no máximo a 45, tem aqui 40, mas é 45, que foi um lapso, e a 60 no máximo para motociclos de cilindrada não superior a 50. Tratores agrícolas e máquinas industriais circulam no máximo a 30 dentro das localidades e no máximo a 40 fora das localidades. Temos aqui os automóveis pesados de mercadoria com reboque, que circulam dentro das localidades a uma velocidade máxima de 40. Os restantes, todos circulam a uma velocidade máxima até 50. Quando estabelecemos o limite máximo, atenção aqui, quando estabelecemos o limite máximo de velocidade, devemos lembrar de um pequeno pormenor. Se o limite máximo de velocidade é 50, isto não significa que os veículos devem circular sempre em 50. Estando a circular dentro das localidades, a maioria das situações exige que a velocidade seja inferior a 50. Às vezes até exigem situações que o condutor precisa circular uma velocidade de 20, de 10, de 5. O que nós devemos ter em conta é que no máximo, a velocidade no máximo é esta 50. No máximo. Não deve ultrapassar a 50. Mas isso não significa que deve circular sempre no máximo. 50 km dentro das localidades, 90 km no máximo fora das localidades, nas restantes vias, 100 km por hora nas vias reservadas e 120 km por hora nas autoestradas são as velocidades mais altas, respectivamente, permitidas e são permitidas apenas aos 3 tipos de veículos a saber. São eles: os motociclos simples, os automóveis ligeiros de passageiro e os automóveis ligeiros mistos. São os que circulam a velocidades mais altas permitidas em cada uma dos 4 tipos de vias públicas. Podemos conferir aqui no quadro. Temos aqui categoria A, motociclo simples, motociclo com carro. O motociclo simples 50, motociclo com carro 50 dentro das localidades.
Motociclo simples 90, motociclo simples 100 nas vias reservadas, motociclo simples 120. O mesmo será para automóveis ligeiros sem reboque, seja de passageiro, seja misto, 50. Os automóveis ligeiros com reboque, dentro das localidades 50, mas fora isto varia. Portanto, para os automóveis ligeiros sem reboque, de passageiro e misto, 50, 90, 100, 120. Repara que destes três veículos, uma vez considerado o seu limite de velocidade fora das localidades, nós podemos estabelecer um padrão de aumento de velocidade. Se formos a velocidade de um motociclo simples fora das localidades, 90 km por hora, e adicionarmos mais 10, vamos ter a sua velocidade nas vias reservadas. Se formos à velocidade das vias reservadas, 100, e adicionarmos mais 20, vamos ter a velocidade do mesmo veículo na autoestrada. Portanto, há um padrão aqui que se repete entre as velocidades dos veículos ligeiros, desses três veículos e praticamente de todos os veículos ligeiros, com uma exceção. Isto vai ajudar-nos a fixar os limites de velocidade. Eu quando me perguntam, professor, e tal veículo limite de velocidade em determinada via, eu não tenho o quadro de velocidades fixado na cabeça. Eu vou recorrer a este padrão, a esses padrões. Portanto, esta foi a minha estratégia que eu encontrei para fixar as velocidades. Cada um pode criar a sua própria estratégia, que lhe fica mais simples, e tentar fixar os limites de velocidade. Portanto, se repararmos em esses três veículos, motociclos simples, nós temos esse padrão. Automóveis ligeiros, também nós temos esse padrão, ligeiros de passageiros, e os automóveis ligeiros mistos, também temos esse padrão. É 50 dentro das localidades. Depois encontramos a velocidade do veículo fora das localidades, que já com os outros ligeiros varia. Afinal, este padrão se repete para quase todos os automóveis ligeiros. Vejamos o ligeiro de mercadoria. Já a sua velocidade fora da localidade é diferente. É 80, não é 90 como os outros aqui. Não é 90, por exemplo, como automóvel ligeiro misto. O máximo que um automóvel ligeiro de mercadoria sem reboque pode atingir fora das localidades é 80. Mas se aplicarmos o mesmo padrão, vamos encontrar os seus limites nas vias reservadas, mais 10. Portanto, 80 mais 10, 90 é o limite de velocidade na via reservada. 90 mais 20, vamos encontrar o seu limite de velocidade na autoestrada. Para o motociclo com carro, o padrão é o mesmo que o do motociclo simples e dos restantes automóveis ligeiros. Portanto, repara, como é um motociclo com carro, o seu limite de velocidade máximo fora das localidades é igual aos veículos com reboque. É 70. Mas o padrão mantém. Aumentamos mais 10, encontramos 80, que é o seu limite nas vias reservadas, e deste mais 20, encontramos o seu limite máximo nas autoestradas. Esse padrão ajudou-me a fixar os limites de velocidade. Por isso eu estou aqui a compartilhar a minha estratégia de fixar esses limites de velocidade. Cada um pode criar a sua estratégia da melhor forma que lhe convém. E reparemos agora nos automóveis ligeiros de passageiro. Tem reboque? O limite de velocidade fora das localidades é 70. Basta ter reboque fora das localidades, o limite é 70. Dentro das localidades continua a ser 50, no máximo.
Desse 70 aumentamos mais 10, via reservada. Mais 20, autoestrada. Ligeiros de misto com reboque. É 70, tem reboque, é 70, basta ter reboque, é 70 fora das localidades, mais 10, via reservado, mais 20, 100 nas autoestradas. Ligeiro de mercadoria com reboque. É o único que não respeita, arrisca o padrão. Faz manter velocidade das vias fora das localidades para as vias reservadas. Faz manter 70 nas restantes vias e 70 no máximo nas vias reservadas. Aqui o padrão não aplica. Mas já das vias reservadas para autoestradas aplicamos o padrão de novo. Mais 20 para chegar à autoestrada, 90. Devo aqui anunciar já um outro padrão. Os automóveis de mercadoria, quando tem reboque, seja ele ligeiro ou pesado, é com reboque, a velocidade dentro das localidades e fora das localidades é a mesma, mantém. Os de mercadoria com reboque, ou ligeiro ou pesado. Vamos conferir o quadro. Temos aqui, nós já tínhamos visto aqui dos motociclos, dos ligeiros de passageiros e misto. Os de mercadoria, sem reboque é 50, com reboque 50 dentro das localidades. Sem reboque é 80 fora das localidades, com reboque é 70. Agora, se não tem reboque, nós aplicamos mais 10. Vai a 90. Se tem reboque, mantém. Devia reservar. Aqui é que foge ao padrão. É o único, o automóvel ligeiro de mercadoria com reboque, é o único que foge ao padrão que nós estamos a falar. E das vias reservadas para as autoestradas, o aumento é de 20 km. Já aqui nenhum foge ao padrão. Os automóveis ligeiros sem reboque, 90 nas vias reservadas, mais 20, 100 nas autoestradas. O com reboque é 70, mais 20 vai a 90. Temos aqui automóveis ligeiros de passageiros e ligeiro misto. Ambos têm reboque, ambos e mantêm o mesmo padrão de aumento. É aqui 70 porque tem reboque, mais 10 para ambos, mais 20 para ambos. Os automóveis ligeiros de passageiro com reboque. É o mesmo que nós tínhamos visto aqui. Só que aqui é um reboque que permite conduzir só com a categoria B, porque o peso bruto não ultrapassa 750 kg. E aqui é um reboque que o peso bruto ultrapassa 750 kg. Mas ambos são veículos ligeiros de passageiro com reboque. Em termos de velocidade, nós não vamos analisar nesta perspectiva de um reboque ser mais pesado que o outro. Tudo é reboque. Para a questão da velocidade, tudo é reboque. Então, tem reboque 50 dentro das localidades no máximo, 70 fora das localidades, é de mercadoria com reboque. Então, foge aqui ao padrão. 70 no máximo fora das localidades, 70 no máximo nas vias reservadas. E mais 20 km vai à autoestrada. Temos aqui também o ligeiro. Não, isso já vai seguir o padrão dos pisados. Vamos deixar isso para depois, porque o triciclo segue o padrão dos pisados, nós vamos ver mais à frente. Então vamos aqui aos portanto, fazendo aqui o síntese do que eu havia falado há bocado, se reparares no quadro de velocidade, podes ver que qualquer veículo automóvel com reboque, independentemente de ser ligeiro ou pesado, o seu limite de velocidades máximo, qualquer automóvel com reboque, o seu limite de velocidade máximo é 70 km nas restantes vias fora das localidades. Tem reboque,
Fora das localidades, o limite máximo de velocidade é 70 km por hora. Tem aqui um lapso para o efeito de velocidade. Este veículo aqui, este trator mais semi-reboque, é considerado da categoria C, não da categoria C mais E. Portanto, não pode estar incluído aqui nos limites de velocidade dos veículos com reboque. Deve ser considerado como um automóvel pesado de mercadoria sem reboque. Ainda podes ver que os motociclos com carro também seguem o mesmo padrão. Fora das localidades, nas restantes vias, o limite máximo de velocidade é 70 km por hora. Temos aqui no quadro os veículos cuja velocidade fora das localidades é no máximo 70 porque tem reboque. São os veículos da categoria D com reboque. Tem aqui D, tem aqui